Olá, meu caro! Hoje eu vou aproveitar para apresentar para você, né, a regra de três composta. Bom, ela é basicamente uma evolução da regra de três simples e ela tem só um trabalho maior para você resolver. Ela parece mais confusa quando você lê e eu garanto que no primeiro momento até a resolução vai parecer confusa, mas você vai ver que se você é uma leve treinadinha, você já vai sair dominando esse negócio. Bom, duvido. Vamos ver. Ah, vamos ver, e não bota na lousa, né? Ponto. Vamos lá. Parecido com regra de três simples, não adianta explicar teoria nem nada, vamos direto para a prática. Professor, quando é que eu sei quando é um quando é o outro? É uma excelente pergunta. Vamos ler o enunciado para você ver. 8 pintores pintam 10 casas idênticas de um conjunto habitacional em 3 dias, trabalhando 5 horas por dia. Quantas horas levaria 6 pintores para pintarem 8 casas no mesmo conjunto habitacional? Bom, repare que a grandeza, inicialmente, se trata aí do número de pintores. Eu vou deixar aqui assim, né? O número de casas. E você tem tanto dias quanto horas por dia. Tá? Você tem inicialmente essas duas grandezas: número de dias e número de horas em cada dia que a pessoa vai trabalhar. Só que repara que a pergunta que ele faz depois é quantas horas ao todo. Então dá, nesse caso, para você não trabalhar com essas duas grandezas separadas. Dá para você juntar tudo em uma coisa só e trabalhar direto com o número de horas que você vai trabalhar. Por quê? Vamos lá. Ah, você tem 8 pintores pintando 10 casas. Em 3 dias, cada um desses dias trabalhando 5 horas. E se você trabalha 5 horas por dia ao longo de 3 dias, ao todo, você vai ter trabalhado 15 horas. E repare que dessa vez eu fiz questão de ir direto para horas. Por quê? Porque é o que a questão pergunta. O enunciado quer saber o número de horas, ele não quer saber horas por dia, em dias. Ele quer saber horas como um todo. Então a gente vai juntar tudo. Ele trabalha 5 horas no primeiro dia, 5 no segundo, 5 no terceiro, caso isso. Trabalhou 15 horas ao todo, pronto. Ah, professor, eu sempre posso fazer esse truque? Depende, depende. Tem questão que o cara vai te apresentar horas por dia e também dias. E se o X, né, se a dúvida for um desses especial, se a dúvida fosse quantos dias o cara ia trabalhar, aí não ia dar para você juntar tudo assim, não. Então, cuidado. Nesse caso aqui dá. Ok? Mas repara que a diferença da regra de 3 simples, que eu devia ter comentado antes, é que você tem mais de duas grandezas. A regra de 3 simples seria isso aqui, ó. Ou isso aqui. Se aparecer 3, 4, 5 grandezas, já é a regra de 3 composta. E de verdade, não importa quantas forem, tá? Você vai tratar do mesmo jeito. Tá bom? Vamos lá. O caso que ele quer saber é o que acontece se você colocar 6 pintores para pintar 8 casas. E aí a pergunta é quantas horas aqui gastaria. Ok? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui por enquanto da sua vida. Sabe por quê? Porque a discussão que a gente vai fazer em regra de 3 composta, ela é um pouquinho pior do que a regra de 3 simples, tá? Desculpa, ela pode ser pior. Eu vou tentar resolver com vocês o que eu acho a maneira mais fácil e mais prática. Tá? Então, tem um certo problema essa matéria aqui, que é assim, cada professor ensina de um jeito.
E eu não vou falar que eu sou o cara mais pica grossa do mundo, que você tem que seguir unicamente o que eu falo e acabou, para essa matéria em especial. Tem hora que eu vou falar, tem hora que só tem um caminho para resolver. Nesse caso aqui tem vários. Então quem está vindo do zero, quem não lembra de nada disso aqui, você vai acabar aprendendo o jeito do professor Serra, beleza? Não é o método Serra, tanto que alguém fala isso, que tem aluno que fala, é o método Serra esse aí. Não, isso aqui é um método oficial de resolver. O problema é que essa matéria tem uns 4, 5 métodos oficiais para se resolver. Fora os macetezinhos que você encontra por aí na internet e cursinhos à parte. Mas oficial você tem pelo menos uns 4 jeitos. O que eu vou fazer? Eu vou focar em um deles, tá? Não adianta também ensinar, professor, vou fazer essa questão de um jeito, de outro, de outro. Porque quem está aprendendo do zero vai confundir os jeitos na cabeça. Eu preciso escolher um. Bom, então provavelmente eu vou resolver uma questão aqui e tem chance de você olhar e falar, putz, mas eu conheço outro caminho. E se você conhece um outro caminho e você se garante no outro caminho, na boa, pode fazer do seu outro jeito, só vai conferindo se no final a alternativa bate. De verdade. Ah, eu lembro mais ou menos, eu ainda fico meio confuso. Putz, eu aconselho você seguir o que eu vou fazer aqui, porque é o que eu vou fazer. Você consegue acompanhar desse jeito aqui. Bom? De qualquer forma, é um caminho que boa parte vai estranhar no começo, mas eu garanto que ele vai ser o mais simples de todos. Bom, eu acho até estranho existirem outros métodos. Para mim, esse aqui é o melhor. Dentre os oficiais mesmo. Independente do caminho que você for escolher, ah, eu quero fazer o caminho do meu professor X lá, que ele me ensinou um bagulho lá, tá lá. Bom, de qualquer forma, você não consegue discutir as três grandezas ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque se você tiver mais pintores trabalhando, eles conseguem pintar mais casas. Só que mais pintores demoram menos horas para pintar as casas. Só que se você for trabalhar menos horas, você vai pintar menos casas. E se você tiver menos casas, você precisa de menos pintores. E se você tem menos pintores, você vai demorar mais horas. Repara que apareceu todas as setinhas aqui. Tem setinha para cima e para baixo em todo mundo. O professor ficou meio confuso. Meio? Porra, não dá para entender nada disso aí. Isso aqui não faz sentido. Independente do caminho que você for resolver. Discutir as três grandezas ao mesmo tempo não dá. Só o que você consegue fazer é discutir duas. Só. Ah, professor, você está me chamando de limitado? Você acha que eu não consigo? Não, eu acho que ninguém consegue. Bem, professores, quando vão resolver isso aqui, na cabeça deles sozinhos, discutem de duas em duas. A questão é que, como eu quero manter o caminho, o modelo de resolução que mais se aproxima da regra de três simples, eu preciso fazer o meu caminho que mais se aproxime com ela. E como é que a gente fazia a regra de três simples? A gente discutia as grandezas vizinhas. Então eu vou fazer um bagulho que também vai incomodar a galera aí. Que é o seguinte, eu vou ignorar essa grandeza por enquanto. O que tem ali? Não sei. Eu vou trabalhar inicialmente só com essas duas. E aí isso aqui virou uma regra de três simples. Virou o que a gente já treinou. Virou aquela discussão de, professor, se tiver mais pintores, eles vão conseguir pintar mais casas ou menos casas? Eles vão pintar mais casas. Sabe o que isso quer dizer? Que a relação entre essas duas grandezas é direta. E se é direta, a multiplicação é em cruz. Independente dos números que tiverem aqui, tá bom? A multiplicação é em cruz. Foi isso que a gente aprendeu. É por isso que eu não gosto de ensinar outro método de regra de três composta. Porque o outro método você esquece o que você fez em regra de três simples e faz do zero a brincadeira. Eu não sou muito fã disso. Tem aluno que prefere, ótimo, outros caminhos. Beleza, já falei. Fiz esse discursinho aqui. Mas eu estou defendendo porque que eu uso esse caminho aqui. De novo, não fui eu que inventei, tá? Isso aqui existe mesmo. Isso aqui é um método oficial. É, isso aqui é exatamente o que a gente já fez. É o que você já viu em regra de três simples. Se é direto, porque ficou os dois para cima, quando um aumenta, o outro aumenta junto, multiplica em cruz. O que quer que esteja de número aqui. Ah, tá bom, mas tem um outro cara na história, né? Não, o que você está fazendo, irmão? Sai, sai, sai. Ah, mas tem um outro cara na história, tá bom? O que é isso? Tem um Z aqui no meio? Horas. Ah,
Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Porque eu já comentei com vocês que não dá para discutir as três grandezas ao mesmo tempo. Você vai discutir de duas em duas. E para manter o caminho que mais se aproxima da regra de três simples, que é o mais fácil, que é o que a galera está mais acostumado, o que a gente vai fazer aqui é discutir sempre as grandezas vizinhas uma da outra. Então eu fiz a relação dessa com essa, acabou. Agora eu vou fazer dessa com essa e acabou. E em nenhum momento eu vou relacionar direto essas duas. Na história como um todo, vai aparecer tudo ao mesmo tempo. Na conta, vai entrar tudo junto. Você vai ver depois. Mas a discussão de para onde vai o número, se aumenta, se diminui, não. Aí você só faz de uma vizinha com a outra. Você vai ignorar. Ah, mas eram quatro grandezas. Tá bom. Você faz essas duas, depois essas duas, depois essas duas. Eram cinco, depois essas duas. Seis eu nunca nem vi. Quatro já é. O três e quatro é o normal. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ignorar o que foi discutido aqui e vou fazer a relação entre essas duas, tá vendo? Essas duas agora. Ignora tudo mais que apareceu e que você acha que vai aparecer depois. Achar a relação entre essas duas. Então, eu vou até aproveitar que já tem a setinha para cima, mas eu posso criar uma outra, eu posso criar uma para baixo. Eu posso fazer daqui para cá ou daqui para cá, tá? Tanto faz. A maioria prefere aproveitar que já tinha uma setinha aqui. Ignora isso aqui, finge que não viu. Se você tem mais casas para construir, repara que aqui você tem o número de casas que o pessoal quer construir. Isso aqui é o trabalho que eles têm a fazer. Bem, se você tem mais casa para construir, você vai gastar mais ou menos horas. Ai, professor, você vai gastar mais horas. Ah, professor, você tem mais casa, gasta mais tempo, professor. A relação é direta, professor. Se é direta, o que vai acontecer? Vamos multiplicar em cruz de novo. Porque, de novo, independente do que mais aparece na sua história, isso aqui é uma regra de três simples. Ah, mas tem vários outros riscos aqui. Dane-se, dane-se. Isso aqui, a relação entre esses dois é a regra de três simples. Agora vem a parte monstro. Que era conferir se eu acertei as coisas aqui. Até que ficou bem alinhadinho, né? Tá bom, assim. Nossa, professor, mas agora ficou um zigue-zague do cacete. Como é que faz? Vamos lá. Eu tô falando que esse caminho é o que mais se assemelha à regra de três simples. Como é que você resolve a regra de três simples na hora que você preparou a tabela? Você basicamente segue o que os riscos mandam. Tá vendo que você tem um risco ligando x no 10? Você vai multiplicar x por 10. Ah, pessoal, mas peraí, esse risco que liga o x no 10, depois o risco do 10 liga no 6. Tá vendo? Ó, repara, é um caminho. Chup, chup, chup. Ó. Chup, chup. Qualquer tipo de barulho que o professor faça, né? Escolhe da sua preferência. Repara que o x liga no 10 e o 10, por sua vez, liga no 6. Então é x vezes 10 vezes 6. E o 8 liga no 8 e também no 15. Então do outro lado você tem 8 vezes 8 vezes 15. E aí não importa se aqui foram duas inversas, se foram duas diretas, foi uma direta e uma inversa. Qualquer coisa que aconteceu. O que importa é chegar na equação. E daqui em diante virou só isso, só uma equação. Ah, mas ainda me incomoda, os números ainda não são legais, blá blá. Beleza. Nem todo mundo vai ficar à vontade quando encontra uma equação na frente. Mas simplificou. Bom, daqui para frente o problema é outro. A regra de 3, a regra, a parte da regra, acabou. Se foi. Bom? E o professor é muito preguiçoso, cara. Ele não vai fazer nenhuma dessas contas. Ai, professor, mas você fala que você é preguiçoso. Assim eu não vou gostar de você. Galera, eu sou professor de matemática, cara. Você acha que eu espero ser gostado, né? Tô acostumado a ser olhado feio, né? Quando eu entro nas salas. Né? Olha e falo, puta, esse cara de novo. Então, vamos lá. Vou me abrir tanto assim. O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou aproveitar a regrinha que a gente já discutiu em regra 3 simples, de como você simplifica a fração, e simplificar a conta que está na versão mais fudidinha aqui. Porque eu podia fazer essa conta aqui.
Inclusive 8 vezes 15 dá 120, vezes 8 vai dar 960. Pronto, aqui em cima tá feito, aqui dá 60. Tchá, tchá, corta, dá 16. Legal. Legal. Se alguém aí for professor de matemática também entendeu o que eu fiz. Professor, mas eu sou um ser humano normal. Tá bom. O que eu falei pra vocês? Como é que você simplifica quando tem multiplicação em cima e dividido por aqui uma, duas, três, quatro, quantas coisas foram se multiplicando? O que você vai fazer é escolher um cara de cima e um cara de baixo. Você vai simplificar os dois. Por exemplo, 15 e 6. Ambos são da tabuada do 3. Dá para você dividir os dois por 3. E você vai fazer as duas divisões. 15 dividido por 3 vai dar 5. 6 dividido por 3 vai dar 2. Só isso? É que eu vou aproveitar e ao mesmo tempo fazer uma outra divisão aqui. Porque 8 e 10, ambos, dá para dividir por 2, né? Então, tchá, tchá. 8 e 10 dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 10 dividido por 2 vai dar 5. A galera mais acostumada pode sair cortando o que mais conseguir cortar aqui. Eu não vou. Eu vou anotar tudo que sobrou. Repara que em cima, ó, sobrou 4, 8 e 5 se multiplicando. Estavam multiplicando antes, vai continuar multiplicando aqui. Embaixo sobrou 5 e 2. E fique esperto nas cores que eu estou usando, tá? Para simplificar. Porque agora, ó, esse 5 e esse 5 vão embora. Ah, mas não é só o que está em cima um do outro que dá para cortar? Você pode cortar quando está meio de lado? Sim, o que importa é você simplificar. Um de cima com um de baixo. Quando você tiver dentro de uma mesma fração, né, isso aqui seria uma fração, alguns números multiplicando em cima e alguns números multiplicando embaixo, você escolhe um de cima e um de baixo. Pode estar alinhadinho, pode estar afastado, pode estar perto, longe, não interessa. Você vai dividir em cima e embaixo por o mesmo número. No caso, 5 e 5 já foi embora. E aí sobrou o 8, sei lá, para dividir por 2. Mentira, eu vou dividir esse e esse aqui. Ó. Não, pode ser o 8, vai. Tanto faz. 8 por 2 vai dar 4. Repara que o x só sobrou isso aqui, né? O resto foi tudo embora. Deu o que? Deu 16. E lembra, galera, essa conta aqui dava 960 se você multiplicar. E isso aqui dá 60. Então era para você ter feito essa conta aqui. Sendo que a maioria não chega no 960 de cabeça, pelo amor de Deus. 60, beleza. Repara que se você opta por fazer a simplificação, você tem um caminho mais rápido. Ah, se não fosse para simplificar, então você faria essa conta, faria essa 60 e você divide 960, né? Porque o que está multiplicando vai passar dividindo, tchau, tchau, tchau. Você passaria por essas contas aqui. Não seria realmente a pior coisa do mundo ainda, mas para alguns daria uma boa piorada. Repara que todas as contas que eu acabei fazendo são contas mais imediatas. Mais tipo tabuada elementar, assim. Bem, eu vou fazer uma última coisa aqui. Que vai ser responder a uma provável dúvida que surgiu na cabeça de alguns de vocês aí. Professor, o que eu faria? Né, você, professor, seguiu a ordem, né? Pintores, casas, e aí horas por dia com dias, né? Que fez aquela discussão já, que virou horas. Professor, e se eu mudar a ordem? Tem uma ordem certa? Eu posso errar? Bom, assim, poder errar pode, tá? Mas, né, o que eu quero dizer é que não é essa a nossa preocupação. Vamos supor que eu queira mudar. Tá bem? Eu vou colocar as horas aqui no começo. Os pintores aqui no meio. E as casas aqui. Claro que os números vão junto, né? As horas eram 15 e x, né? Vou pegar esses dois aqui. Tchau. Então 15 e x cá. O 10 e 8 são os números das casas. Casas foram ali pro lado.
E 8 e 6, aposto que são o número de pintores. Se não for, ferrou, quer dizer que é outra coisa. Mas eu tô confiante, hein? 8 e 6 pintores. Repara que eu continuo obedecendo os números da questão, certo? 15 horas, que é aquela discussão. 8 pintores, 10 casas. Só mudou a ordem. Professor, por que eu faria isso? Não, eu não sei por que você faria isso, mas tem aluno que fica na dúvida do que acontece. E fica com medo na hora da prova de, entre aspas, errar a ordem. Galera, não existe ordem errada para essa questão. Okay? Você vai ver um dos motivos de eu gostar de matemática nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui. Vamos lá, primeiro, é uma palhaçada. Professor, por que você apaga isso aqui? Porque eu não sei se você reparou, mas aqui o número de pintores diminuiu, certo? Daqui para cá, ó, 8 para 6. O número de casas também diminuiu. Professor, não era para o número de horas ter diminuído? Então aumentou. De 15 foi para 16. Porque quando você olha para os números, você não enxerga o que acontece com as grandezas. E como esse exemplo aqui, essa discussão a gente faz na nossa cabeça, você tem que ficar com o exemplo das grandezas, não com os números. Então é sempre melhor você tampar os números. Ou até deixar para colocar os números depois. Bom? Por isso que eu tampei aquela hora. Mas vamos lá, não é a discussão que eu quero fazer agora. Agora eu quero fazer isso aqui, ó. Vamos supor que eu disponho de mais horas para trabalhar. Ou quer ver? Vou até fazer. Vou começar ao contrário. Vou dar menos horas aqui. Vamos supor que eu tenha menos horas para trabalhar. Bom? Se você tem menos horas para trabalhar, você tem que ter mais pintores ou menos pintores trabalhando? Ah, professor, se você tem menos tempo para fazer o serviço, é bom juntar mais gente, né? Para garantir que vai resolver. Exato. Relação inversa, multiplicação em linha. Ô, professor, tá vendo como ficou diferente? Calma. Lembra, a hora que eu discuto esses dois, isso aqui sumiu, tá? Você não olha. Agora eu vou passar para esses dois aqui. Isso aqui vai sumir, você não olha. Você olha só para essa discussão entre pintores e casas. Eu aproveito que já tem a setinha para cima e falo, bom, se eu tiver mais pintores trabalhando, eles vão conseguir pintar mais casas. A relação aqui é direta, multiplicação em cruz. Ih, professor, já não gostei, hein, ó. Aqui tinha dado duas diretas aí. Você mudou a parada, deu inversa e direta, cara. Como é que eu vou saber qual dos dois está certo? Calma, confia. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? O que você ligou, o que você riscou no outro serve como referência do que você está ligando. Então você está ligando o x no 6 e o 6 no 10. Ó. Repara que existe esse caminho sendo feito, apesar de ter ficado um pouquinho. Então é x vezes 6 vezes 10. E do outro lado é 15 vezes 8 vezes 8. E aí olha só que coisa linda. Cita. Olha isso aqui. Ah, tá bom, vai. Porra. Nossa, não deu pra. Pronto. Repara aqui, essa conta que eu tô preparando aqui, ó, é a mesma disso aqui. A conta que caiu, a equação que apareceu para mim nesse segundo caminho é exatamente, a mesma equação que apareceu aqui. Ah, mas aqui é 6 vezes 10, aqui é 10 vezes 6, tá bom. A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, daqui em diante vai ser a mesma conta. Isso aqui dá o mesmo 960 que eu falei aquela hora, que eu fiz a conta de outro jeito. Isso aqui dá o mesmo 60, que vai passar dividindo. Essa divisão vai dar 6. Desculpa, isso é 6 do mesmo jeito. A conta dá igual.
Se você tomar os devidos cuidados, a matemática se corrige, cara. Todo mundo xinga essa matéria, mas se você toma alguns cuidados, ela mesma se corrige. Não é você que vai corrigir ela. Repara que eu mudei um monte de coisa. Eu mudei a ordem que gerou uma sequência de discussões diferentes. O que era duas regras diretas virou uma inversa e uma direta. Parecia que ia ficar mal diferente. Aqui era duas coisas em cruz, em X, né? Aqui é um milhinho e uma em cruz. Quem bate o olho vai achar que são duas coisas diferentes. Cara, é a mesma coisa. Então, se na hora da prova você quiser seguir a ordem que o enunciado apresentou, beleza, é o que a maioria faz. Se por algum motivo você, na leitura, trocou a ordem, não tem problema. Fazendo as discussões certas, tomando os devidos cuidados, a matemática se corrige para você. Ó, legal. Não precisa nem se preocupar mais com ela. Vendi bem o peixe da matemática agora, hein? Fala a verdade. Né? Eu continuo odiando. É, eu tô ligado, mas, né? Eu fiz a minha parte. Bom, é isso aí. Espero tê-los ajudado e a gente se vê numa próxima.